Olá, estamos aqui mais uma vez e juntos nós vamos aprender algo maravilhoso e tremendo da parte de Deus. Antes eu vos saúdo a todos na Santa Paz de Jesus Cristo e para aqueles que não me conhecem, eu sou Luiz Roberto do canal Aliança com Deus. E hoje nós vamos falar sobre dois pensamentos. Você pode estar se perguntando neste momento aí no seu íntimo, mas que dois pensamentos? Quando uma pessoa é dividida em dois pensamentos. Você já parou para pensar que algumas vezes ou várias vezes talvez você já ficou dividida ou dividido em dois pensamentos? Nós vamos entender algo maravilhoso e tremendo que Deus não gosta que nós venhamos a estarmos com os pensamentos divididos. Dois pensamentos. Não é verdade? Um pensamento, dois pensamentos, não tem como. Mas o porquê estou dizendo isto? Porque muitas pessoas, elas ficam divididas na adoração a Deus. Pensamentos divididos entre Deus e Baal. Nós entendemos que a Bíblia nos ensina e nos pergunta até quando cocheareis entre dois pensamentos. Convido você a abrir a sua Bíblia para que não fique só nas minhas palavras, mas a palavra de Deus é quem vai falar o nosso coração. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Nós iremos meditarmos em 3 versículos. 1 Reis 18, versículo 21, versículo 30 e também o versículo 39. O primeiro versículo, que é o versículo 21, está dizendo assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não respondeu por quê? Porque o povo estava com o pensamento dividido entre Deus e Baal. Continuando agora, nós entendemos algo surpreendente aqui na palavra de Deus. Que quando nós entendemos esta mensagem, vem falando de divisão de pensamento entre seguir a Deus e seguir a Baal. As pessoas estão divididas. Será que eu sigo a Deus ou será que eu sigo as coisas que o mundo oferece? Será que eu vou deixar me corromper ou até mesmo cair devido às coisas que vêm fáceis nas nossas mãos? Eu quero te dizer algo muito importante, quero que você entenda que tudo que vem fácil, vai embora fácil. As coisas difíceis são de Deus, as coisas fáceis não são de Deus, acredite. Ainda que Deus facilita as coisas, mas não vai ser fácil as coisas de Deus. Então, se as coisas estão indo muito bem para você, e está sendo muito fácil, cuidado, porque você pode estar aí disposto a perder tudo de uma hora para outra, porque quando as coisas não é de Deus, nós podemos perdê-las. Entenda algo muito importante. Nós meditamos aqui no versículo 21 de 1 Reis 18, e nós vamos entender o que Elias, ele veio desafiando o povo aqui a fazer uma escolha. Se você for entender na palavra de Deus, através do entendimento que nós temos aqui, através do Espírito Santo, Elias está desafiando o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. Hoje, as pessoas têm que decidir. As coisas estão indo de pior a pior. E se as pessoas não se prepararem para o dia mau, elas não vão ficar de pé. Vai cair todas. Pode acreditar. As coisas estão indo de uma maneira muito
estranha, um modo de vida muito esquisito, insurpreendente e ao mesmo tempo assustador. Porque as pessoas estão vendo que o meio de sobrevivência está difícil, as tragédias naturais, tantas coisas acontecendo, e se cumprindo tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, e nós podemos ver se cumprindo. Aí o povo ainda não escolheu Deus, está dividido entre Deus e Baal. Se o Senhor é Deus, segue-o. E nós sabemos que o Senhor é Deus. Elias, ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus e a Baal. Se você for lá na Bíblia, em Ezequiel capítulo 20, no verso 31 ao 39, nós poderemos entender que os israelitas achavam que podia adorar a Deus, ou o Deus verdadeiro, e também a Baal. Eu vou falar mais uma vez. Se você for lá em Ezequiel, abrir a sua Bíblia, ir lá em Ezequiel, você vai entender que os israelitas, eles achavam que podia adorar a Deus, né, que é o Deus verdadeiro, e também a Baal. E o que chama atenção, o pecado deles era o de terem o coração ligado a Baal. Olha só, pessoal, que algo ruim que nós entendemos aqui na palavra de Deus. Os israelitas achavam que podia adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e também Baal. E entendemos que o pecado deles era o quê? O de terem o coração dividido. Entenda isso. Eles estavam com um problema seríssimo, porque o povo israelita, eles estavam com o coração dividido. Ou adora a Deus, ou adora a Baal. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 ou 5, você pode entender também. Querendo servir a dois senhores, o próprio Cristo advertiu contra essa atitude fatal, como está em Mateus capítulo 6, verso 24, Deuteronômio 30, verso 19, e também Josué 24, 14 e o 15. Então nós entendemos aqui que o povo estava o quê? Com o coração dividido. Hoje eu quero falar para você algo muito importante. Nós temos que entender na palavra de Deus. Nós vamos meditar ainda no versículo 30 e no versículo 39. Mas algo que nós vamos entender aqui nesse versículo 21 de 1 Reis é que verdadeiramente não pode haver divisão. Não podemos ter dois pensamentos. O pensamento é um só: servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel, e seguir a Deus, porque só Ele é o Senhor. Aleluia, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Agora nós vamos lá no versículo 30 de 1 Reis 18, versículo 30, que está dizendo assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou que o altar do Senhor que estava quebrado. Hoje pessoas precisam restaurar o altar. Você pode estar se perguntando no seu íntimo, mas o que é que ele está falando? Que restaurar o altar? O seu corpo, aleluia, a sua vida, aleluia, a sua adoração. Você tem que adorar a Deus, você tem que arrancar de dentro de você essas coisas que levam você a pensar que você pode ter dois pensamentos. E o pecado de ter o coração dividido. E Deus não aceita adoração dividida. Por isso entendemos aqui na palavra de Deus que Elias disse a todo o povo: opa, vem cá, chegai vós todos a mim. Nós precisamos entender algo aqui de Deus, o nosso único Deus, o Deus de Israel. E quando Elias chama o povo, todo o povo se chegou até ele. E o que aconteceu quando o povo se achega? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Meu amigo e minha amiga, restaura o teu altar. Chegue diante de Deus.
Pare de fazer as coisas que não agradam a Deus. Está atrapalhando a sua vida espiritual. As bênçãos não vão chegar, você não vai ser uma pessoa abençoada se você estiver com o coração dividido entre Deus e entre Baal. Então não faça isso. As coisas que o mundo oferece é para aqueles que não conhecem a Deus. Eles pegam. Mas quando nós conhecemos a Deus e sabemos que as coisas de Deus é boa e não vai nos causar dano nenhum, nós escolhemos as coisas de Deus. Sabemos que não vai nos causar dano nenhum as coisas de Deus. É para o nosso bem. Porque o que é de Deus é bonito por fora e bonito por dentro também. É bonito por dentro, é bonito por fora. Mas, ao contrário, aquilo que não é de Deus, não é assim. É bonito por fora, mas por dentro está tudo estragado. Então preste atenção na adoração a Deus e aceite só para a tua vida as coisas de Deus. Tá? Quando você repara o altar, que é o seu corpo é o templo do Espírito Santo, o teu coração é o altar de Deus. Então, vamos arrancar do teu coração tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que tem te levado ao pecado, à destruição, à mentira, à falsidade, ao adultério, e tantas coisas que têm destruído a tua vida e você não consegue obter nada de Deus, você não consegue obter as bênçãos de Deus. E isso tem lhe prejudicado, mas eu estou aqui neste canal Aliança com Deus para levar uma palavra de Deus ao teu coração e mostrar para você sim que nós nos preocupamos com o que está acontecendo com você. E queremos levar até você uma palavra para te levantar e te arrancar das mãos do inimigo da sua alma e te trazer para a presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que te ama e que te quer bem. Aleluia. Então, o altar foi reparado. Glórias a Deus. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glórias a Deus. E nós entendemos algo maravilhoso e tremendo também em 1 Reis, capítulo 18, no verso 39, que diz assim: o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então aqui nós entendemos que o povo agora abriu os olhos, o povo israelita, e conseguiram ver e entender que só o Senhor é Deus. Aleluia. Se você for aqui na palavra de Deus, você vai entender logo no início de 1 Reis, capítulo 18, que está dizendo assim: Elias apresenta-se diante de Acabe, tá? Quando aqui o povo estava neste mal, nessa divisão aí de coração, algo estava acontecendo. O povo estava adorando a Baal. Por quê? Porque Acabe tinha levado o povo a adorar a Baal. Acabe é quem se uniu com Jezabel. Jezabel se unindo com Acabe, eles conseguem colocar dentro daquele país uma idolatria muito grande. Uma idolatria que estava levando o povo a se afastarem de Deus e ficarem com o coração dividido. Nós entendemos em 1 Reis 18, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha que maravilha! Hoje Deus vai derramar bênçãos de chuva sobre a tua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Prestem atenção. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A cidade estava enfrentando uma grande fome. Aquele lugar, aquele país estava enfrentando uma grande fome. E Acabe chamou a
Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achamos erva para que em vida conservamos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Para tu ver que as coisas, meus irmãos, para vocês verem, melhor dizendo, as coisas ali estavam complicadas. Não tinha nem água para os animais beberem. Glórias a Deus. Porque o pecado estava muito grande. Deus fez cessar a chuva. E uma vez parando a chuva, a terra não vai dar o seu fruto. Glórias a Deus. E quando entendemos também algo surpreendente, que Deus, Ele mostra hoje para nós sobre esta chuva, cessar essa chuva, significa parar de abençoar a vida daqueles que estão em pecado. Chuva representa a bênção de Deus sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Se Deus encerrar o céu, parar de chover, a terra, ela fica seca e estéril. Ela não vai dar fruto, e a terra não dando fruto, as pessoas vão morrer de fome e vão morrer de sede. Mas por quê? Primeiramente, não chove. Se não chove, não tem água. Se não tem água, não tem um alimento. E se não tem um alimento, as pessoas vão morrer de fome. A água não tem, porque não tem chovido, então vai morrer de sede também. Entendemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele corrige as pessoas para verem aonde elas estão errando. Não quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus mau, que o nosso Deus é um Deus tirano. Não, Ele é bom. Ele é bom o suficiente para mostrar para o povo que está errado, que é necessário, aleluia, restaurar aí o altar, aleluia, para que Deus possa continuar derramando bênção. O que é restaurar o altar? Parar de pecar, parar de fazer as coisas erradas, parar de ficar adorando a Deus e a Baal com pensamentos divididos, corações divididos, dois pensamentos e corações divididos. Aleluia. Então, o que acontece? Aqui nós entendemos que Elias, ele também passou por um problema muito sério. Porque Elias, ele invocou o Deus de Israel. E os profetas de Baal foram mortos. Porque Elias orou a Deus para que mandasse fogo do céu. E Deus manda fogo do céu e consome os profetas de Baal. O momento em que Jezabel agora se ira e fala: olha, as mesmas coisas que você fez aos meus profetas, amanhã eu farei com você. Ameaçou Elias de morte. Mas o interessante é que um profeta de Deus, ele pode até ficar com medo, como Elias ficou, e até mesmo se meteu em uma caverna. E já estava também entrando em uma depressão, porque não queria comer, não queria beber água, devido a uma ameaça de morte. Mas quando um homem é de Deus, uma mulher é de Deus, um profeta, uma profetisa é de Deus, Deus não vai abandoná-los na caverna. Deus foi lá visitar Elias, para que Elias continuasse a caminhada. Teve que se alimentar com pão, com água, para que a caminhada dele fosse concluída, porque Deus tinha algo para fazer. Elias, ele começa a reclamar com Deus e a falar com Deus: só ficou eu, todos os seus profetas me deixaram, só restou eu, e não tem mais nenhum. Deus falou: olha só, vou te falar uma coisa, Elias,
ainda tem 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Então o que significa? Em meio a tantas coisas que aconteceu aqui, em meio a tantos problemas que nós entendemos, Elias, para levar esta mensagem ao povo de Israel, que o povo estava com o coração dividido entre dois senhores, Elias enfrentou vários tipos de problema. Era um tempo de perseguição, era um tempo que não era fácil pregar a palavra de Deus. Hoje, as pessoas falam ou reclamam, não chega um terço daquele tempo, no tempo dos profetas, no tempo dos discípulos do Senhor Jesus, que enfrentaram muitas perseguições, como Pedro, Paulo, João, etc. Agora já no Novo Testamento. Se nós formos aprofundarmos, Jesus disse que não seria fácil quando ele chega para mim, para você e diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou para deixar o problema para trás, largar a cruz, não, mas venha com a tua cruz e tudo que eu vou lhe dar o refrigério, como está em Mateus capítulo 11, no verso 28 ao 30, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas. Então, não é fácil, mas Jesus ele vai dar o alívio. Agora imagina uma pessoa que não tem Jesus. É problema em cima de problema, é dificuldade em cima de dificuldade. As coisas nunca melhoram, a tendência é só piorar. E a alma nunca tem um descanso, porque não tem Jesus, não tem Deus. Não é fácil não, meu amigo e minha amiga. Não é fácil a caminhada com Jesus, mas eu prefiro estar sofrendo com Jesus, porque com Jesus eu tenho um alívio, eu tenho um refrigério e tenho um descanso para a minha alma. Aleluia. Então, nós entendemos, não era fácil, não foi fácil, não, tá? Mas algo que chama muito a nossa atenção é que Elias, por ser um profeta de Deus, um homem de Deus mesmo, que nós sabemos que ele não experimentou a morte, assim como Enoque, Elias foi transladado. Você pode procurar na sua Bíblia. Eu estou falando aqui porque eu sei o que eu estou falando, senão não estaria aqui falando para você, levando uma mensagem de Deus. Enoque também foi transladado, não viu a morte, foi levado para o céu, porque ele andava com Deus, ele vivia com Deus. Elias foi levado também por uma roda-moinho ao céu. Aleluia. Então, homens de Deus, profetas de Deus, mulheres de Deus, aleluia, são levados para Deus. Aleluia. Eles são transladados porque andaram com Deus. Viveram com Deus. Mas o relato até hoje que nós temos na Bíblia é só esses dois que foram transladados, que foi Enoque, aleluia, e Elias, glórias a Deus, que foi transladado, porque não viram a morte. Agora, hoje, diante da presença do Senhor, chega um certo momento na tua vida agora, em que você começa a se deliciar pelas coisas que você está vendo. Você por um momento tira os teus olhos das coisas de Deus e começa a colocar os teus olhos nas coisas mundanas. Você já começa a ficar com o seu coração dividido, como nós começamos esta ministração. Assim como o povo israelita estava com o coração dividido entre Deus e Baal. Se é Deus, se Deus é o Senhor, se Deus é Deus, segue a Deus, ok? E não deixe seus olhos fixar nas coisas que parecem que é maravilhosas, deliciosas. Não fixe seus olhos nessas coisas, porque até então, quando você deixa de olhar para Deus, você se torna alvo fácil para o inimigo da sua alma. As coisas começam a ficar difíceis, nada dá certo. Algo que eu falo sempre para os meus irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, ouvintes da palavra de Deus, é que o nosso Deus, ele não toma a tua bênção. Ele não toma o que ele te deu, o que ele me deu, não. Se Deus nos abençoou, está abençoado. Ninguém vai tirar a nossa bênção.
Aleluia. Nem o próprio Deus, ele vai tirar a nossa bênção. Mesmo que você saia da presença dele, ele não vai tirar a tua bênção. Ele não vai te tomar aquilo que ele te deu, porque Deus é fiel, Deus é justo. Mas o que vai fazer com que você venha perder as bênçãos de Deus sobre a tua vida? É você própria. É você próprio. É quando você começa a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus, uma vez parando de derramar chuva sobre a terra, como nós meditamos aqui, que representa as bênçãos, a pessoa não será abençoada. E as bênçãos que ela tem, ela mesmo vai perdendo aos poucos. Perde um pouco aqui, perde um pouco ali, um pouquinho lá na frente. Quando vê, ela não está com nenhuma das bênçãos que Deus havia dado a ela. Porque ela perdeu devido que a rebeldia, a rebelião contra Deus, o pecado, a transgressão, a iniquidade. Nós entendemos que as únicas coisas, ou a única coisa, melhor dizendo, que separa o homem, a mulher de Deus, essas coisas que separam nós de Deus, sabe o que é? É o pecado. O pecado faz separação entre a pessoa e Deus, aonde impede a pessoa de ser abençoada por Deus e ainda a pessoa perde as suas bênçãos. Então, esta mensagem de hoje, este tema, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, versículo 30 e versículo 39, vem falando sobre dois pensamentos divididos entre Deus e Baal. Não tenha dois pensamentos. Deus é Deus. Ele é o único Senhor. E não há outro além dele. Se nós tivermos que seguir, nós temos que seguirmos a Deus. Somente a Deus. Tá? Chega um certo tempo que a pessoa ela está em uma situação complicada. Nós meditamos aqui agora em 2 Reis. Aliás, perdão, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos meditar aqui no verso 25 até o 29, para que você entenda como Deus é o Deus que manda fogo e queima todo o mal que estiver ao redor de todos nós. O sangue de Jesus tem poder, o fogo de Deus desce do céu, queimando todo o mal. A palavra de Deus hoje, 1 Reis 18, 24 ao 29. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O interessante aqui, agora você vai entender que os profetas de Jezabel começam a invocar o Deus. Os costumes estranhos que eles tinham de se cortarem, enquanto ficavam chamando Baal. Versículo 25 de 1 Reis 18 vai dizer: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não coloque no fogo. Não colocar no fogo o quê? O bezerro. Certo? Porque aqui era o quê? Eles estavam oferecendo a Baal um bezerro, mas ali não poderia colocar fogo. Eles pegaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e começaram a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo assim: a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que eles tinham feito. E o interessante é que sucedeu que ao meio-dia Elias estava zombando deles e dizia: clamai em alta voz,
porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem. Porventura, quem sabe está dormindo e vai despertar. Elias começou a zombar dos profetas de Baal, que também eram os profetas de Jezabel. Mas entendemos que eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas, tá? Os costumes deles se cortavam. Enquanto estavam clamando a Baal, estavam se machucando. Deus não pede isso para nós termos o nosso Deus do nosso lado. Nós não precisamos fazer sacrifício de sangue com o nosso corpo, nós não precisamos se machucar, se ferir, não precisamos dessas coisas. Eles começaram a clamar com grande voz e começaram a se retalhar com facas e com lancetas, conforme o que? O seu costume, até derramar sangue sobre si. Imagina você. Então, se você quer escolher agora, escolhe Deus, porque só Deus é Deus. Continuando aqui, sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Baal não deu atenção. Meu amigo e minha amiga, se você orar a Deus, Deus te responde. Se você falar com Deus, Ele vai te ouvir. É diferente. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou até ele. Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Aleluia. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o que? O teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o que? Uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre o que? A lenha. E disse: enchei de água o cântaro. Aleluia. Mas não era só um cântaro de água. Ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. Eles fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o que? A valeta encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu fogo na água que estava o quê? Na vala. E o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Então até aqui você entendeu que não pode estar com o teu coração dividido entre 2 deuses, entre 2 senhores, entre Deus, entre Baal. Aleluia. Porque só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Qual Deus respondeu? Foi Baal? Ou foi o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso de Israel? Quem respondeu foi o verdadeiro Deus, aquele que ouve,
aleluia, aquele que fala, que enxerga, que anda, que está no meio de nós, que cuida de nós todos os dias, que abençoa a nossa vida, que nos renova, que nos dá o nosso alimento do dia a dia, o nosso pão, que abre portas de emprego, que faz com que venhamos a prosperar, não deixa com que nós venhamos a ser envergonhados, aleluia, pagamos as nossas dívidas, somos honrados por Deus. Deus tem levantado homens e mulheres que estão dispostas a fazer a obra de Deus, não para entrar em uma caverna e achar que vai ser derrotado por causa de uma ameaça, não, mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo hoje: ei, profeta, ei, profetiza, levanta hoje, come desse pão e beba dessa água, porque o teu caminho é longo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje mesmo você já sabe que só o Senhor é Deus, então não pratique nada que desagrada a Deus, não fique com o teu coração dividido, aleluia, não deixe teus olhos fixar nas coisas mundanas, aleluia, não olhe para os seus problemas como se eles fossem maior que o seu Deus, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Acredite, a vitória é nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Receba esta mensagem e fique firme na presença do Senhor. Como eu disse, a bênção é tua. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, assim querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sejam sempre bem-vindos ao canal Aliança com Deus.